Seja bem-vinda à série Ferramentas Não Regras. Aqui a gente fala sobre ferramentas que vão te ajudar a acabar com discussões em até 10 minutos. O meu nome é Gustavo Castilho e hoje vamos falar sobre o tema: o impacto que a imagem de inimigo pode ter em suas discussões. Eu quero iniciar o vídeo de hoje te convidando a uma reflexão. E a reflexão é a seguinte: quero que você lembre de uma situação na qual alguém fez algo que você não gostou. Então tome aí alguns segundinhos para você lembrar, talvez hoje ou ontem, alguém fez alguma coisa ou até disse alguma coisa e você não gostou daquilo. Por algum momento, você teve uma imagem de inimigo daquela pessoa? E aqui quando eu falo inimigo, eu não quero dizer aquele inimigo que é aquela vontade de matar, a vontade de aniquilar aquela pessoa, que nem inimigo, aquela imagem de inimigo que a gente vê nos filmes, né? A imagem de inimigo seria aquela imagem de aquela pessoa fez algo para me prejudicar, ou aquela pessoa fez algo em que eu me senti atacada, eu me senti ferida. Então às vezes até dentro da sua própria casa, com o seu parceiro, às vezes você pediu algo pro seu parceiro e ele não fez, ou ele fez de uma forma que você não gostou. Então, essa é a ideia da ação da outra pessoa que eu tô querendo trazer aqui. Quando a pessoa faz algo ou diz algo que você não gosta, e aí você fica com aquela imagem de inimigo daquela pessoa. Aquela pessoa, por aquele momento que seja por um momento curto, ela se tornou seu inimigo. Veio aí na sua mente uma situação dessa? A CNV, que é o que estamos conversando aqui, aprendendo, praticando, estudando, eu gosto de dizer que ela é uma linguagem. O Marshall diz no livro, né, que ela é uma linguagem, é um processo. Eu gosto mais da palavra linguagem. E nessa linguagem é uma nova linguagem. Então é como se a gente estivesse aprendendo um idioma novo. Tem os seus desafios. Tudo que é novo tem os seus desafios. E nessa nova linguagem, o núcleo dela, a parte central, é representado pelas necessidades. Então, o que está lá no meio, a base da CNV, da comunicação não violenta, é então as necessidades. E aí, o que causa a imagem de inimigo? Quando eu penso que o responsável pelas minhas necessidades não atendidas é a outra pessoa, ou talvez um grupo que represente pessoas. Quando eu penso então que é um grupo, ou então a outra pessoa que é responsável pelas minhas necessidades não atendidas, é uma causa da imagem de inimigo que a gente pode criar daquele grupo ou daquela pessoa. E aí, isso leva também a um pensamento de que a outra pessoa deveria ser diferente. Por quê? Porque ela não está fazendo o que eu quero. Ela não está fazendo o que eu gosto. Então, ela deveria ser diferente, na linguagem já da CNV, ela deveria ser diferente para atender as minhas necessidades. Então, para que as minhas necessidades sejam atendidas, essa pessoa tem que ser diferente. Ela deveria ser diferente. E aí o Marshall fala que deveria é uma das palavras mais violentas do nosso vocabulário. Ela está dissociada dessa ideia de necessidades, de sentimentos, essa ideia que a CNV traz para a gente. E aqui eu acho importante a gente conseguir diferenciar necessidades, que é o núcleo da CNV, de estratégias e de ações. Então, diferenciar essas três coisas, esses três componentes, eu acho extremamente importante. Então, eu vou trazer aqui a característica de cada um. Então, necessidades é aquilo que o Marshall chamava de energia vital.
é o que motiva a gente a fazer ou falar o que queremos fazer ou queremos falar. E então o Marshall falava que as necessidades, elas nunca entram em conflito. Então, assim, a minha necessidade não vai entrar em conflito com a sua necessidade, às vezes de querer algo. O que entra em conflito são as estratégias para atender as necessidades. E o que são estratégias? Estratégias são as formas que a gente utiliza para atender as necessidades. Então, o Marshall falava, né, que uma vez que a gente chega na parte das necessidades, aí fica fácil. Que aí é só ir atrás das estratégias que atendem às necessidades das pessoas envolvidas. E por que eu trago esse negócio da diferenciação aqui das necessidades e das estratégias? Porque estamos mais acostumados, nessa linguagem nossa que a gente está mais acostumado a nos comunicarmos, então estamos mais acostumados a trabalhar com as estratégias, a focar nas estratégias. E quando a gente está focado nas estratégias, a gente acaba se esquecendo das necessidades. Então, vou dar um exemplo aqui. Minha necessidade de descanso. Como que eu atendo ela? Dormindo. Então, dormir é a estratégia que eu utilizo, uma estratégia que eu utilizo para atender minha necessidade de descanso. Então, uma vez que encontramos a necessidade envolvida ou não atendida, né, temos infinitas formas de atender aquela necessidade. Então, imagine que a necessidade está no meio. Em volta tem um círculo. Então, imagina que nesse círculo seriam vários pontinhos. Então, esses vários pontinhos seriam as estratégias para atender aquela necessidade que está no meio. Então, nesse caso, a necessidade de descanso, dormir é uma estratégia para atender essa necessidade. Outra estratégia seria, por exemplo, ir para a praia, descansar na areia, fazer algo relaxante, sentar no sofá e assistir TV. São estratégias para atender a necessidade de descanso. Então, se eu falo que dormir é a minha necessidade, para dormir, como que é a outra forma que eu durmo? Eu só dormindo eu durmo. Então, essa é a estratégia para atender a necessidade de descanso. Então, fazer essa diferenciação eu considero de extrema importância. E aí o terceiro ponto que eu trouxe aqui para diferenciação, que eu falei agora há pouco, então os 3 pontos são necessidades, estratégias e ações. Então, eu falei das necessidades, falei das estratégias e agora eu vou falar das ações. Então, as ações, a dor que pode ocasionar em nós, ela vem das necessidades não atendidas e não das ações das outras pessoas. Então, diferenciar isso, que uma pessoa ela pode agir, ela faz uma ação. E aí, se eu considerar que aquela ação foi a causa daquele meu sentimento, a causa daquela minha dor, aumenta a chance de eu criar uma imagem de inimigo daquela pessoa. E aí eu me distraio e não foco nas necessidades não atendidas. Eu foco só na ação daquela pessoa. Que aquela pessoa deveria ser diferente, que aquela pessoa não deveria ter feito aquilo, que ele é o culpado. E aí eu me distraio e tiro o foco das minhas necessidades e jogo o foco na outra pessoa, falando que ela é culpada. E aí isso é material para criar a imagem de inimigo da outra pessoa. E aí eu também trago como um ponto de importância aqui, que é separar o atendimento das necessidades com a ação da outra pessoa. O Marshall falava que pessoas são estratégias para atender nossas necessidades. Então, uma coisa é a ação da outra pessoa e a outra coisa é uma estratégia para atender a minha necessidade. São coisas separadas. Se eu tenho minha necessidade de descanso, que eu estava falando agora há pouco, e essa pessoa ela não está contribuindo
para a minha necessidade de descanso, talvez ela está fazendo um barulho mais alto que eu gostaria, eu tenho uma outra estratégia para atender essa minha necessidade de descanso. Então, se essa estratégia, se essa ação dessa pessoa ela não está servindo de estratégia para o atendimento da minha necessidade, existem outras estratégias. Então, separar isso de ação da pessoa e a estratégia que eu utilizo para atender minha necessidade ou as minhas necessidades, eu considero um ponto de extrema importância também. Porque se eu considerar que somente por meio da ação da outra pessoa que eu vou ter as minhas necessidades atendidas, pode haver frustração aí e as necessidades acabam não sendo atendidas. Aí eu jogo a responsabilidade na outra pessoa e eu crio a imagem de inimigo, né, daquela outra pessoa. Ou seja, eu coloco a responsabilidade em cima dela. Se ela não atender a minha necessidade da forma que eu quero, então ela, mesmo que seja momentaneamente, essa pessoa ela se tornou um inimigo meu. Então eu tenho aqui um mapa mental aqui na minha frente que eu vou olhando para eu não perder meu raciocínio. Próximo ponto que eu tenho aqui então para compartilhar com você é quais são os benefícios de culpar o outro. Mas tem benefício de culpar o outro, Gustavo? Sim, tem benefícios. Senão se não tivesse benefício, a gente não faria. E a nossa linguagem, que é a linguagem que a gente está mais acostumado, é uma linguagem que tem a culpa no meio dela, né? É um dos componentes dessa nossa linguagem que a gente está mais acostumado. Então, primeiro benefício que eu trago aqui, dessa nossa ação de culpar o outro, é o fato de ser fácil. Muito mais fácil eu culpar o outro do que eu tentar entender qual necessidade que o outro está tentando atender. E qual necessidade minha não foi atendida e eu gostaria que fosse atendida. Então, o primeiro ponto é que culpar o outro é fácil. Segundo ponto, nós praticamos isso a vida toda. Então, é algo que a gente aprendeu e a gente viu. Então, o terceiro ponto, a gente vê pessoas fazendo isso. Então, aprendemos bem a utilizar a culpa. É algo que a gente vê com frequência em filmes, em novelas, no dia a dia. A gente vê, eu pelo menos vejo com frequência a utilização da culpa. E a culpa, ela cria essa imagem de inimigo, né? Então, se a gente culpa o outro, a gente utiliza algo que é a negação de responsabilidade. Que eu fiz um outro vídeo especificamente sobre as comunicações alienantes da vida, né? Que o Marshall chamava isso. Uma das formas de comunicação alienante da vida, que o Marshall chama, é a negação de responsabilidade. Então tem um vídeo aí no meu perfil, no meu canal, falando sobre isso. Se você tiver interesse, dá uma conferida lá. Quando eu nego a minha responsabilidade pelos meus sentimentos, pelo atendimento das minhas necessidades, eu transfiro para outra pessoa. E aí também é um outro potencial para criar a imagem de inimigo. E quando eu crio a imagem de inimigo da outra pessoa, eu me distraio das minhas necessidades. E também das necessidades da outra pessoa. E ao invés de eu focar em atender as minhas necessidades, eu foco em culpar o outro. Em falar que ele está errado, que ele não deveria se comportar daquela forma. E essa distração, segundo o Marshall, faz com que a gente se desconecte da vida que está dentro de nós. E a gente se desconecta também da outra pessoa. Então acontece essa desconexão. E aí quando algo acontece e que a gente não gosta, o comportamento da outra pessoa a gente não gosta, então a fala da outra pessoa a gente não gosta, eu tenho então duas escolhas de como que eu vou me comportar em seguida. A escolha número 1 é a escolha daquele mnemônico que eu também trouxe em outro vídeo, se você está acompanhando a minha série Ferramentas Não Regras, o mnemônico RIP. Então é reagir inconscientemente de acordo com a minha programação. Qual programação, Gustavo? A programação que eu estou acostumado, eu aprendi desde criança, eu vejo pessoas fazendo, utilizando essa linguagem de culpa, né, de jogar a culpa no outro, de negar a responsabilidade. E aí quando eu utilizo essa escolha, RIP, reagir inconscientemente com a minha programação,
O outro, então, eu considero como responsável pelas minhas necessidades não serem atendidas. Então, eu jogo no outro a responsabilidade das minhas necessidades não serem atendidas. E aí, quem que é o outro? O outro pode ser o seu parceiro, pode ser nações, então aí que cria, que se inicia uma guerra, pode ser então raças diferentes. Então, o branco fala que o negro é o culpado por alguma coisa, então cria-se a imagem de inimigo. Então aqui a gente está falando mais sobre parceiros, né? Sobre você lidar com o seu parceiro. E aí, a outra opção, a outra escolha é a escolha A com agir conscientemente de acordo com as minhas necessidades. E nessa escolha, eu sou o responsável por atender as minhas necessidades. Então, eu vou atrás das estratégias para atender as minhas necessidades. E como que eu faço isso? Eu identifico quais são as necessidades que não estão sendo atendidas. Então, é o que o Marshall falava. O que eu gostaria de estar tendo e não estou obtendo? São as necessidades não atendidas. O que eu quero ter e não estou tendo? Aí eu foco nisso. Eu jogo atenção nisso. Quando eu me comporto dessa forma, de focar nas minhas necessidades não atendidas, é menos provável de eu criar ódio, desconexão e, consequentemente, imagem de inimigo. Então, eu estou focando nas minhas necessidades. Como que eu faço para atender elas? E aí, o primeiro ponto é identificar as necessidades. Quais são? Que necessidades eu tenho? Eu, quando comecei a estudar CNV, a praticar no meu dia a dia, eu tive um pouco de dificuldade, porque algumas das palavras que representam as necessidades humanas universais, que o Marshall traz pra gente, eu conhecia do vocabulário, mas não tinha feito essa conexão, né? Isso é uma necessidade humana universal, e é isso, se eu não tiver essa necessidade atendida, eu vou ter um sentimento que eu não vou gostar. Então, assim, isso não era claro para mim no início. E aí, algo que me deu um suporte foi a lista de necessidades. Eu saber quais são as necessidades que existem. E aí, assim, eu consegui, com o tempo, ir identificando em mim. Opa, essa necessidade não está sendo atendida. Mais pra frente aqui nesse vídeo, eu vou trazer um exemplo aqui que aconteceu essa semana. E vai ficar talvez um pouco mais claro. E aí, para você poder praticar esse exercício de identificar quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas, eu tenho lá no meu site, ulime.com.br, uma lista de sentimentos e necessidades que você pode baixar gratuitamente para você deixar próxima de fácil acesso para você, para ao longo do seu dia, algo que quando acontece algo que você não gosta, você olhar lá, opa, essa necessidade aqui não está sendo atendida. Tem alguns outros vídeos meus que estão aí no meu perfil, no meu canal, que no finalzinho do vídeo eu comento lá, eu proponho, né, exercícios para que você possa identificar essas necessidades. E aí então, estamos falando aqui de imagem de inimigo, que é a gente jogar a culpa no outro, que o outro deveria ser diferente para que as minhas necessidades sejam atendidas. E aí, qual que é a alternativa para isso? Ao invés de eu criar essa imagem de inimigo, que eu trouxe aqui até agora, tá, Gustavo, eu já entendi que não é interessante fazer isso. Então, sempre lembrando, não é errado fazer isso, porque na CNV não tem essa ideia de certo e errado. É só o resultado que você quer obter. Qual que é? Criar a imagem de inimigo te traz um resultado que te deixa satisfeita? Te deixa contente? Ou não? Você gostaria de conhecer uma forma diferente de se comunicar? E aí aqui agora eu estou trazendo a alternativa. Ao invés de criar a imagem de inimigo, o que eu posso fazer? Ter então essa outra forma de pensar que a CNV traz pra gente. E Gustavo, então como é que é essa outra forma de pensar? É eu separar, então, as nossas necessidades das ações da outra pessoa. Então, uma coisa são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas. E a outra coisa são as ações que a outra pessoa está fazendo. Elas são dissociadas, são separadas.
Então, as ações da outra pessoa, ela pode estimular uma necessidade minha não ser atendida. Mas se a minha necessidade não está sendo atendida, eu tenho outras estratégias. O primeiro ponto que eu considero é identificar qual necessidade não está sendo atendida. Então esse é um ponto bem importante, porque se eu não sei qual que é o problema que eu vou querer resolver, como que eu vou iniciar a resolução do problema, se eu não sei qual é o problema? Então nesse caso aqui eu estou trazendo que o problema seria a necessidade não atendida. Se eu não sei qual é, como que eu vou ir atrás de criar estratégias para atender aquela necessidade? Então, para mim, o primeiro ponto é se familiarizar com as necessidades. Quais são elas? Quando que elas surgem? Porque para cada pessoa vai surgir de uma forma diferente. Então, essa é uma forma também de você praticar um autoconhecimento. Você descobrir quais são as suas necessidades mais importantes, mais presentes. E isso vai mudando ao longo do tempo. Dependendo da fase da sua vida, você pode ter uma lista de 5 necessidades principais e depois numa outra fase essas 5 necessidades mudarem todas ou mudarem algumas. Então, usar aquela lista de necessidades e sentimentos que estão lá no meu site, é bem importante para que você consiga se familiarizar. Então, e quando eu foco na ação da outra pessoa, entender que quando a pessoa age, ela está simplesmente tentando atender as necessidades dela. E às vezes a estratégia que ela está usando para atender as necessidades dela é uma estratégia que não funciona para mim. Então, no caso, não funciona para... Vamos falar que é você e seu parceiro dentro de casa. Seu parceiro foi lá e fez algo que você não gostou. Então, quando ele fez aquilo, foi uma estratégia dele para atender necessidades dele. Às vezes aquela estratégia, ela não funcionou para você atender as suas necessidades. E aí é o momento, então, que o Marshall fala, né? Colocar as necessidades sobre a mesa. E aí, uma vez que as necessidades são atendidas, aí é possível ir atrás de criar estratégias. Estratégias para poder atender as necessidades das pessoas envolvidas. Eu quero então trazer aqui um exemplo para você que aconteceu aqui essa semana aqui na minha casa, que eu gostei bastante. Foi algo que me trouxe bastante satisfação de ver isso acontecendo na prática. E o exemplo é o seguinte: a minha namorada estava aqui em casa e aí a gente foi fazer um jantar aqui para nós dois. E ela começou a fazer as coisas, pegou as panelas, começou a cortar cebola e tal, e fazendo. E aquilo me trouxe um incômodo. Que ela começou a fazer tudo já, e ou seja, ela já tomou ali a frente da preparação do jantar. E eu queria ali, estava junto na cozinha, querendo ajudar e tal. E eu me senti um pouco perdido e eu fiquei incomodado. E a hora que eu fiquei incomodado, eu fiquei sem saber o que fazer. E aí eu lembrei que eu tenho um conhecimento, que é o conhecimento da comunicação não violenta, e eu podia utilizar esse conhecimento. Ou eu podia utilizar a escolha HIP lá, né? Reagir inconscientemente com a minha programação e gritar com ela, ou brigar porque eu estava incomodado, irritado. Só que aí eu comecei a tentar identificar o que estava acontecendo. Então, o que estava causando aquele incômodo? E aí eu percebi que o que estava causando o meu incômodo era uma necessidade de não atendida de autonomia. Então, eu não estava conseguindo ter autonomia ali na minha cozinha de eu poder fazer as coisas. Porque ela estava já fazendo, e aí eu não vi o que eu podia fazer. E aí isso criou uma imagem, momentaneamente criar uma imagem de inimigo dela. Então ela é a culpada de eu não estar conseguindo fazer o que eu gostaria de estar fazendo. E aí eu percebi também que a minha necessidade de contribuição não estava sendo atendida. E aí eu falei, eu quero contribuir, eu quero ajudar também aqui na preparação desse alimento aqui pra gente. E eu não estava conseguindo. Então, olha só, 2 necessidades que para mim são muito importantes, autonomia e contribuição. E eu não estava conseguindo atender essas necessidades. Então, uma opção seria culpar ela, falar assim, é culpa dela que não estou conseguindo fazer isso. Mas aí eu optei por
dar atenção para aquelas minhas necessidades que não estavam sendo atendidas e ver, opa, peraí, o que eu posso fazer? E aí eu fui ver que tinham outras necessidades minhas sendo atendidas. Pelo fato dela estar fazendo o alimento. Quais necessidades ali estavam sendo atendidas? Necessidade de facilidade, que é outra necessidade que para mim é bastante importante, é eu ter facilidade nas coisas. Ou seja, tinha alguém preparando o meu alimento, o meu jantar. Olha só isso. Então, isso deu uma diminuindo no estresse. E outra necessidade também é a necessidade de comida, de alimentação. Então ela estava preparando o meu jantar, então eu teria minha necessidade de alimentação atendida. E aí, mas mesmo assim eu queria fazer algo. Então voltando lá na ideia da necessidade de contribuição que não estava sendo atendida, eu fiz um pedido, fiz uma pergunta para ela, que para mim a necessidade de clareza também é muito importante. Então eu tentei fazer um pedido o mais claro possível. E quando eu percebi, então, para atender minha necessidade de contribuição, eu fiz assim a pergunta para ela: como que eu posso ser útil? E essa foi uma pergunta que foi claro tanto para mim quanto para ela. E aí ela me falou: ah, você pode fazer isso, isso e isso. E aí eu comecei a fazer as coisas. E aí isso deu também mais uma diminuída no meu incômodo, na minha irritação. E aí teve uma outra hora, um pouquinho mais pra frente, que ela fez um pedido para eu mudar. A gente estava usando 2 panelas, e ela fez um pedido para eu mudar a panela de boca, acender uma, apagar. E aí eu não entendi, não ficou muito claro. E aí eu fiz de uma forma que eu tinha entendido na minha cabeça. E aí a hora que eu fiz, ela falou assim: não, mas por que você tá fazendo isso? Não foi isso que eu pedi. E aí eu fiquei nervoso. Aí já tava um pouco estimulado, e a hora que ela me pediu um negócio eu fiz e ela falou que não era aquilo, eu fiquei irritado, fiquei nervoso. E aí eu percebi que a minha necessidade de clareza não tinha sido atendida, porque ela me fez um pedido que não estava claro. E aí eu falei intempestivamente: qual boca você quer acesa? E eu falei com bastante intensidade, assim. E aí eu lembro do Marshall falando, isso é gritar em girafa. Então, girafa é o animal que representa a CNV. Então, eu gritei em girafa ali. Eu pedi para ela clareza. Eu queria saber qual boca ela queria acesa. Qual boca do fogão ela queria acesa. E aí ela me falou: ah, eu quero essa boca com essa panela. Pronto, resolvido. Eu fui lá e fiz exatamente o que ela desejava. E aí, passou alguns segundos, eu fui analisar aquela minha forma de falar com mais intempestividade, com mais, talvez, força, assim. E eu pensei: putz, será que isso, dessa forma que eu falei, ela ficou chateada, ela ficou magoada? E eu fui verificar com ela, né, como é que tinha sido isso, né? Eu tava segundo o Marshall fala, na terra do chacal. Aí eu fui perguntar pra ela, com esse pensamento de chacal: você ficou irritada com o que eu fiz? Com o que eu falei? E aí ela falou assim: não, porque eu sei que você não vai me agredir. Eu sei que você não pode causar um sentimento em mim. Aquilo foi tão satisfatório e recompensador, porque eu venho compartilhando isso com ela, assim, a parte mais teórica, né, da CNV, de que outras pessoas não podem nos causar sentimentos. Eu vou falar isso no próximo vídeo. E aí ela me disse isso, que é um conceito da CNV, só que ela aplicou. Aquilo foi eu fiquei tão satisfeito, tão contente, que eu dei um abraço nela. Eu achei aquilo o máximo. E assim, o fato dela ter aplicado esse conceito da CNV que eu venho comentando com ela, fez com que a gente não entrasse numa discussão, numa briga, nem iniciou. Porque então utilizamos CNV em 2 casos ali, né? Eu gritei em girafa, né? Segundo o Marshall falava. Eu pedi por clareza: qual boca do fogão você quer? E ela me respondeu a qual que ela queria. Então eu pedi por clareza, eu não usei nenhum julgamento, nenhuma opinião, nenhuma avaliação, eu só pedi por clareza, apesar da forma intempestiva. E ela também entendeu que eu estava simplesmente pedindo por clareza e que eu não tenho, segundo o Marshall falava, a capacidade de fazer ela sentir algo.
Então ela não podia ficar irritada, ela não pode ficar irritada, nervosa, chateada, magoada por uma ação minha. Que a gente vai ver no próximo vídeo que a ação de outras pessoas é o estímulo e não a causa dos nossos sentimentos. Então eu quis trazer aqui para você essa situação real que aconteceu entre eu e minha namorada. E a gente utilizou a CNV de uma forma natural, que a gente vem utilizando. E foi muito satisfatório para mim, porque a gente acabou não brigando. A gente conseguiu nos entender sem uma discussão, porque utilizamos a CNV. Então eu fiquei muito contente, muito satisfeito com isso. E aí, para encerrar esse vídeo, eu trago aqui mais uma frase daquela série Ao Invés de Diga. Então, ao invés de você dizer, você não me ajuda em nada, talvez pode ser uma situação entre você e seu marido, e que você gostaria que ele te ajudasse mais dentro de casa com as tarefas, e aí você pode ficar irritado e dizer, você não me ajuda em nada. Então, ao invés de dizer isso, você pode dizer, eu gostaria de ter mais ajuda do que eu estou tendo. Então você fala de você. Eu gostaria de ter mais ajuda. Ajuda é a necessidade. Ajuda, apoio, suporte. Do que eu estou tendo. Então você está falando só sobre você. Ao invés de utilizar o você. Então, muitas vezes a gente inicia uma frase com você, tananana, já pode ser estimulador para outra pessoa. Outra pessoa já vai ficar irritada. Ela pode se incomodar com aquilo e já não ouvir mais nada do que você vai falar. Então, trazer para você. Eu gostaria de ter mais ajuda do que eu estou tendo. Aí você fala de você e você fala de uma necessidade sua que não está sendo atendida. Por esse vídeo seria isso. E aí, se você gostou desse vídeo, do conteúdo, fez sentido para você, dá um like aqui embaixo que aí esse vídeo vai para mais pessoas. Caso você tenha lembrado de alguém ao assistir esse vídeo, e aí você lembrou de alguém que talvez possa se beneficiar com o conteúdo desse vídeo, manda para ela. Se você estiver me assistindo no Instagram, segue o meu perfil aqui. E se você estiver me assistindo no YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo que é de se inscrever. E aí tem um sininho também. Se você habilitar esse sininho, todas as vezes que eu postar um vídeo novo como esse, com conteúdos semelhantes, você vai ser notificado. Bom, então, por agora é isso e até a próxima. Tchau, tchau.